A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Eu louvo a Deus por estar junto com você mais uma vez, para nós meditarmos juntos na lição de número 13 da classe dos adultos, lição do dia 23 de setembro de 2018, primeiro dia da primavera, né? Primavera que esse ano vai começar em dia 22 de setembro, então, na verdade, o segundo dia, dia 23 da primavera. Estaremos estudando as orações dos santos no altar de ouro. Verdade e prática, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Verdade e prática, a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. O texto bíblico em classe está em Levíticos capítulo 16, versos 12 e 13, e em Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 10. Esse texto de Levítico 16, de 11 a 14, nos fala sobre o sacrifício que era oferecido pelo próprio sumo sacerdote para si mesmo. Em Levíticos 16 e 11 nós lemos: E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Observe a palavra fará expiação. E degolará o novilho da expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. Então ele entrava com o seu incensário, com incenso puro e brasas do altar, para queimar incenso, para fazer ali a sua expiação com o sangue daquele novilho, e também oferecer incenso perante o propiciatório. Versículo 13 diz: E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Sobre o propiciatório. Então, o que era o propiciatório? Lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 17, nós lemos sobre o que era o propiciatório. Está escrito: Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Ou seja, das mesmas dimensões de comprimento e largura da arca do testemunho, ou da arca da aliança. Verso 18. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Então, o propiciatório é aquela tampa de ouro, e ele era todo de ouro, e como uma peça só saíam esses 2 querubins fundidos de ouro, né? Os querubins, versículo 20, estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. Então, as asas daquele querubim cobriam a tampa, o chamado propiciatório, a tampa da arca. As faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. É interessante esse texto, no sentido de que os querubins estavam com as faces voltadas para o propiciatório. Quando nós falamos de querubim ou querubins, nós estamos falando de seres ligados ao trono de Deus. Ao trono de Deus. Você encontra isso lá em Ezequiel e também no livro do Apocalipse. Então, a figura do trono de Deus e esses querubins que estão ligados ao trono de Deus e ao juízo de Deus,
Estão com as faces voltadas para o propiciatório. E o que significa a palavra propiciatório? A palavra propiciatório significa lugar da expiação. Lugar da expiação, onde o pecado é perdoado. Lugar da expiação. Então é muito sugestivo e interessante que a figura do trono de Deus, estes seres ligados ao juízo e ao trono de Deus, estão com os rostos voltados para o propiciatório, ou seja, estão com os rostos voltados para o lugar da expiação. Lembrando também que o propiciatório era a tampa que cobria a arca do testemunho, a arca da aliança. E dentro daquela arca da aliança estavam as tábuas dos mandamentos, as 10 palavras. E nós devemos entender muito bem o seguinte, que aquelas tábuas, elas representam o mandamento de Deus, a lei de Deus que foi quebrada pelo pecado do homem. Então, é interessante você observar que entre o trono de Deus, o lugar do juízo de Deus, e o mandamento que foi quebrado, está o lugar da expiação, está o propiciatório. E o trono de Deus, através desses querubins, estão voltados para o propiciatório, para o lugar da expiação. Por quê? Porque o homem que quebrou os mandamentos de Deus, ele pode ter acesso ao trono de Deus, mas só através da expiação, senão não tem jeito. E esse ensino é claro, é lindo, é maravilhoso na Bíblia, porque nós entendemos e sabemos que Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém pode ir a Deus sem o lugar da expiação, porque ele quebrou os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 2, que não há um justo, nenhum sequer. Né? Romanos capítulo 3. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém. Por quê? Porque todos são condenáveis diante de Deus. Mas só pode o homem que quebrou os mandamentos de Deus e vive no pecado chegar na presença de Deus através da expiação efetuada por Jesus Cristo. E nós sabemos que aquilo que acontecia no tabernáculo e os móveis, os rituais do tabernáculo e também mais tarde do templo apontavam para Jesus Cristo. Eram sombras daquilo que havia de vir, cujo cumprimento ocorreu com Jesus Cristo. Então, no momento em que o sumo sacerdote oferecia o sacrifício por si mesmo, para a sua própria expiação, ele deveria chegar diante desse propiciatório e deveria colocar o sangue daquele novilho no propiciatório. E oferecer incenso, e a nuvem do incenso cobria o propiciatório para que ele não morresse. Por quê? Porque se ele não chegasse com sangue, ele morreria. Se não fizesse a expiação no lugar da expiação, ele morreria. Mas fazendo tudo do jeito que Deus havia determinado, ele permaneceria vivo. E assim é conosco também. Nós só podemos ter vida se nós entrarmos pelo caminho que Deus estabeleceu através da morte de seu Filho, e assim nós podemos chegar diante de Deus. Por isso que o texto bíblico do texto áureo desta lição fala que nós cheguemos com confiança ao trono da graça. Como podemos chegar com confiança ao trono da graça? Pela expiação efetuada pelo sangue de Jesus Cristo, porque através da sua morte nós nos aproximamos de Deus, e só através do sangue dele. Somente através do sangue de Jesus Cristo. Bem, então, continuando a descrição aqui do propiciatório, nós lemos no capítulo 25 de Êxodo, versículo 21, quando ele diz assim, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, Deus vinha ali do meio dos 2 querubins. E ali Deus falava. A glória de Deus se manifestava, a nuvem da glória de Deus se manifestava e Deus falava com Moisés. Bem,
a ligação é maravilhosa. Porque quando fala de Arão oferecendo o incenso com o seu incensário, queimando incenso ali na presença do Senhor no propiciatório, diz que a nuvem do incenso cobria o propiciatório, o lugar da presença de Deus, onde Deus se comunicava com o homem. E aí é coisa extraordinária, porque nós temos aqui uma figura linda da intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 7,25 diz que ele intercede por nós. Ele está sentado à direita de Deus e ele intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote e a sua intercessão constante em favor daqueles que por ele se chegam a Deus, daqueles que através dele se aproximam de Deus. Então a intercessão de Jesus ali, na presença de Deus, representada por aquela nuvem que cobria o propiciatório. Mas nós, como crentes em Jesus Cristo, nós somos orientados e ordenados por Ele, pelo nosso próprio Senhor, para também fazermos as nossas orações. E é lindo, porque quando nós pensamos em oração, e nós vemos lá no livro do Apocalipse, que as orações dos santos, elas foram oferecidas diante de Deus naquele incensário do anjo, que ofereceu aquele incenso, e o próprio texto de Apocalipse diz que eram as orações dos santos. Então as nossas orações, elas também chegam na presença de Deus. Mas só chegam na presença de Deus por causa do sangue de Jesus e a propiciação, ou a expiação dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo. Então, sem o sangue, não haveria o incenso com a sua eficácia. Só poderia ter um incenso cobrindo o lugar do propiciatório com a presença do sangue. E assim, Jesus é o nosso intercessor, porque ele derramou seu sangue na cruz, morreu por nossos pecados, ressuscitou, ascendeu aos céus e está na presença, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E nós, pelo seu sangue, nós temos entrada nessa graça maravilhosa. Nós temos entrada na presença de Deus. Nós podemos chegar no trono da graça com confiança. Confiança no quê? No sangue de Jesus Cristo. E ao fazermos as nossas orações, nós estamos diante desse trono da graça, com essa nuvem preenchendo o propiciatório, e Deus se faz propício a nós por causa de Jesus Cristo. Por isso que quando ele ensinou os seus discípulos a orar, ele os ensinou dizendo assim: vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Ou seja, nós, através de Jesus, podemos nos dirigir a Deus como Pai. O Pai misericordioso que, pela expiação efetuada pelo seu Filho, nós temos o direito de nos aproximar dele, porque através de Jesus nós somos filhos por adoção. Então esse relacionamento que nós temos hoje com Deus, o temos pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela mediação de Jesus. Então nós podemos orar e falar com Deus. Que privilégio maravilhoso, que privilégio glorioso é a gente orar, é a gente poder interceder. É o direito mais glorioso que o cristão tem, que um ser humano tem na face da terra. É o direito de aproximar-se de Deus e falar com Deus. E ter certeza que Deus o ouve, porque ele passou pela expiação. Ele passou pelo caminho, ele entrou pela porta, a porta é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, através de Jesus, nós nos aproximamos de Deus e fazemos as nossas orações, e esta oração fica na presença de Deus, diante do Senhor, e com certeza isso não fica esquecido diante de Deus. Vem a resposta para a nossa vida. Isso é algo maravilhoso. Então, as orações dos santos, ali em primeiro lugar, relacionada com o propiciatório. Mas temos também a figura do altar do incenso. O altar do incenso. Lá em Êxodo, capítulo 30,
versos 1 a 10, nós lemos sobre esta peça, ou este móvel, o altar do incenso. Está escrito, Êxodo 30, verso 1. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado será quadrado. E de 2 côvados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas. Então, uma peça bem pequena, não é? Verso 3. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para os lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim e os forrarás com ouro. E o porás, agora é interessante, porque aqui vai dizer aonde estava colocado o altar do incenso. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Então o altar, o altar de incenso, ficava no lugar santo. No lugar santo ficavam 3 móveis. Ficava o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição, e bem em frente ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ficava o altar do incenso. Verso 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Verso 8. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, este incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, de manhã e à tarde, Arão deveria queimar incenso. Verso 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então ali, essa peça, onde era oferecido incenso toda manhã e toda tarde. Toda manhã e toda tarde era oferecido incenso. E pensando no incenso como a oração, nós vemos a importância diária da oração. Quando Jesus falou sobre a oração, ensinou sobre a oração, a famosa oração do Pai Nosso, ele disse assim, no texto da oração do Pai Nosso, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, nós oramos cada dia, todo dia, para que Deus supra a nossa necessidade daquele dia. Então a oração para o crente, a oração dos santos, e que nós devemos viver isso, e lamentavelmente nós vivemos num período em que, infelizmente, os crentes parecem não ter, muitos crentes, muitos cristãos, não estão dando o devido valor à oração. Parece que o ensino da oração ficou relegado a um segundo plano. Parece que oração para alguns cristãos é apenas um recurso que eles fazem uso quando as coisas estão muito más, quando as coisas estão ruins, então eles recorrem à oração, campanha de oração, pedido de oração, círculo de oração e por aí vai. E quando as coisas estão bem, normais, negligenciam a oração. Não é esse o ensino bíblico com relação à oração. A oração é muito mais do que um recurso que nós temos para pedir socorro a Deus quando nós estamos com dificuldades. Pode sim ser usada por isso e não está errado. Mas antes disso, oração representa comunhão. Comunhão com Deus. Então, comunhão diária. Assim como aquele incenso, ele era queimado de manhã
e à tarde, no altar do incenso, diante do véu, onde estava lá dentro do véu, lá dentro do Santíssimo, o propiciatório e a arca de Deus e os querubins, ali era oferecido de manhã e à tarde, na presença de Deus. Então aquela fumaça, sem dúvida, preenchia e enchia aquele lugar. Então que as nossas orações não sejam orações esporádicas, não sejam orações assim ocasionais, mas sejam orações diárias na presença de Deus, na presença do Senhor. Que tenhamos tempo para orar, que passemos tempo em oração, que não tenhamos pressa de sair da presença de Deus. Eu me lembro do próprio Daniel, que a Bíblia diz lá no livro de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava. E quando o rei Dario, influenciado pelos inimigos de Daniel, proibiu a oração por 1 mês, Daniel não aceitou aquilo e continuou e foi orar na presença de Deus, porque ele não abriria mão da sua oração diária, da sua oração na presença de Deus. Então, oração, meu querido irmão, é algo que nós devemos fazer de forma contínua, de forma diária, porque é um privilégio maravilhoso. Aquilo que só o sacerdote podia fazer, hoje todos nós como crentes em Jesus Cristo, que somos sacerdócio real, nós podemos nos aproximar de Deus pelo sacrifício de Jesus e oferecer ao Senhor as nossas orações. É por isso que nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento agora com relação à igreja, tantas orientações dadas pelo próprio Senhor Jesus com relação à oração. O Senhor Jesus falou que nós devemos orar para não cair em tentação. Ele ensinou os seus discípulos a orar, quando ele disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, e aí ele continua orientando. Então os discípulos viram Jesus orar, se surpreendiam com a vida de oração de Jesus. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos a vida de oração dos apóstolos e a vida de oração da igreja, e nas epístolas a mesma coisa. Nós vemos o registro de orações do apóstolo Paulo, nós temos a oração de Estevão, nós temos a oração de Paulo pelas igrejas e algumas cartas que ele escreveu, e por aí vai. A importância da oração é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Então nós como santos em Cristo Jesus, nós como crentes salvos em Cristo Jesus, nós não devemos ter a oração como uma coisa de menos importância. Devemos ter a oração como uma coisa das mais importantes na nossa vida espiritual. E encarar a oração não como simplesmente um recurso, mas encararmos a oração como um dever e como um grande privilégio que temos diante do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus contou uma parábola, e ela está registrada em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, e aquela parábola foi falada por Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca esmorecer, porque Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, disse o Senhor Jesus. Então é um privilégio maravilhoso, e isso tudo está representado por essa ação do sumo sacerdote e por esse altar do incenso que era colocado ali, ou estava ali na frente do véu, no lugar santo, e a nuvem daquele incenso, o cheiro daquele incenso enchia todo o lugar. Será que na nossa casa, será que no nosso lar existe o cheiro da oração? Existe a fragrância da oração? Jesus, quando foi falar da oração, ele disse, vocês não sejam como os hipócritas, que gostam de orar nas praças, nas ruas, em pé, para serem vistos pelos homens. Ou seja, não faça da oração um meio de projeção e de espiritualidade para os outros verem. Mas ele disse, vós quando orardes, entra no vosso quarto, fecha a tua porta e ora em segredo, secreto, ao teu Pai. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente.
Então, ele está falando sobre a oração particular, a oração privada, a oração individual, a intimidade com Deus. E será que na nossa casa existe esse ambiente de oração? Será que no seu quarto existe este clima de oração, essa fragrância de oração, este incenso de oração? Será que você e o Pai têm tempo a sós de passar na presença de um e do outro? Será que você tem tido esse tempo? Será que você tem dado prioridade a este privilégio? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer nesta lição. O privilégio que temos, o dever que temos de estar em oração na presença de Deus. Estar diante do Senhor. E aqui ele cita também um outro episódio com relação ao incenso, com o fato de Zacarias. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 5 a seguir, fala de Zacarias, que era sacerdote e que coube-lhe a sorte, num determinado dia, de oferecer incenso. Como tinham muitos sacerdotes, aquele privilégio caía na vida de um deles apenas uma vez na vida. E Zacarias teve a oportunidade, o privilégio de a sorte cair na sua turma sacerdotal e sobre ele naquele dia. Ele entrou no templo de Deus para oferecer incenso. Os demais sacerdotes ficavam do lado de fora, o povo também ficava do lado de fora orando, e ele entrou para oferecer o incenso ali. E enquanto ele oferecia incenso, diz que do lado direito do altar do incenso apareceu um anjo, que a identificação mais tarde acontece, que era o próprio Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, ou aquele que está na imediata presença de Deus, aquele que recebe as ordens diretas de Deus e transmite, no caso aqui, transmitiu para Zacarias. E é lindo isso, é maravilhoso isso, porque quando o anjo Gabriel chega, ele disse assim: Zacarias, não tema, a tua oração foi ouvida. E aí ele começa a falar sobre a concepção no ventre de Isabel, sua esposa, e o nascimento futuro de João, o Batista, o precursor do Messias, o último dos profetas. E isso é coisa gloriosa, é coisa maravilhosa, de vermos ali Zacarias, o anjo, no momento em que ele estava oferecendo incenso. É claro que ali houve uma falha no caso de Zacarias, porque ele não creu nas palavras do anjo, por isso ele saiu mudo dali, só voltou a falar depois que Isabel deu à luz ao menino, e quando ele escreveu naquela tabuinha lá, o nome dele será João, aí então abriu-lhe os lábios e ele glorificava a Deus. Mas o fato é que naquele momento de privilégio, ele pôde receber uma visitação celestial. E como é maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus em oração também, quando nós recebemos a presença do Senhor. Nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. E ali nós temos contato com o sobrenatural. Oração é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo glorioso. E as orações, elas não ficam sem resposta. Elas ficam diante da presença de Deus. E a resposta de Deus sempre vem para aqueles que oram. Então, o sentido básico desta oração, desta lição, é justamente nós refletirmos sobre a oração. E mais do que isso, praticarmos, vivermos, orarmos. Porque é tão bom falar de oração, mas é melhor orar. Então, que Deus nos abençoe. E nós te louvamos, Pai, pelo santo privilégio que nos dá de podermos orar. Ó Deus, que o Teu Espírito nos inspire a orar e que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e intercedermos de acordo com a vontade do Pai, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos nós.